Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre como fazer aconselhamentos em casos adversos à questão da mente. Por exemplo, como fazer um aconselhamento num caso de depressão, é o que vamos ver em seguida. No próximo vídeo, como vamos fazer um aconselhamento no caso de suicídio e outros. Então, antes de entrarmos no tema depressão, a gente tem que entender que distúrbio mental são psicopatologias que impedem que uma pessoa viva de maneira como ela gostaria. Então, psicopatologia não é que a pessoa escolheu ter aquilo lá. Ela tem, é uma doença. Com certeza, se ela pudesse escolher, ela iria escolher não ter. São distúrbios que atrapalham uma vida considerada saudável. E esses distúrbios mentais, eles trazem transtornos de personalidade, com certeza. Ah, aí, May, em 1987, na página 31, ele diz que a falta de ajustamento das tensões dentro da personalidade pode manifestar-se sob todo tipo de sintomas, como embaraço, timidez excessiva, acanhamento, preocupação, ansiedade constante, medo de se relacionar com as pessoas, medo do fracasso no trabalho e incapacidade de concentração. Então, isso são alguns exemplos de desajustes de personalidades que geralmente são psicofisiológicos, psicossomáticos. Eles não escolhem ter aquilo, como às vezes escutamos esse tipo de afirmação. Bom, a pessoa não tem ansiedade, a pessoa está se fazendo, então a pessoa não tem depressão, a pessoa só quer ficar deitada porque ela quer dormir, ela é preguiçosa. E esses são julgamentos muito sérios que, que escutamos, são julgamentos muito sérios, às vezes de pessoas que estão à beira de um suicídio, que estão realmente precisando de ajuda. Porque, como falou anteriormente, elas são distúrbios psicopatológicos. Eles atuam no cérebro. Como nós falamos lá no início, quando nós falamos do psiquiatra, que tem algumas situações que é o psiquiatra que vai tratar. E ele vai ter que tratar como? Com remédio, porque ele tem que tratar a química do cérebro para estabilizar, para equilibrar. Quando equilibra, aí uma outra pessoa com certeza pode auxiliar. Ou as duas. Não precisa, não é porque ele está se tratando com o psiquiatra que ele tem que deixar o aconselhador cristão. Então, nós vamos ver agora o que aqui o autor nos traz sobre a depressão, que é o tema de hoje. Conforme a OMS, a Organização Mundial de Saúde, esta doença tem alcançado 340 milhões de pessoas no mundo. E essa doença é a causa de 850 mil suicídios por ano. A quarta doença mais onerosa de todas as doenças e figura como um dos transtornos mentais de destaque dentre suas preocupações. No Brasil, se estima haver 13 milhões de pessoas com depressão. Souza, 2017, página 77. Então, pessoal, como a gente pode ver aqui, é um número
que assusta. 340 milhões de pessoas, 850 mil suicídios. E só no Brasil, em torno de 13 milhões de pessoas com depressão. Com certeza, se perguntasse para essas pessoas, você quer ter depressão ou você quer viver sem depressão? Elas com certeza iriam responder sem a depressão. Então, nós não podemos julgar. A depressão, muito mais do que apenas tristeza, é uma doença séria que atinge grande parte da população mundial. Para que o conselheiro consiga desempenhar uma função de auxílio, ele deve primeiro conhecer bem a doença, sem nunca minimizá-la. Então, como eu falei anteriormente, o conselheiro ele pode tratar alguém com depressão e encaminhar essa pessoa para um psiquiatra, ou a pessoa estava no psiquiatra e aí procura o aconselhador cristão. Mas o ideal é que ele conheça muito sobre essa doença para conseguir fazer esse aconselhamento cristão. Depressão não é falta de fé e tampouco pode ser curada com pensamento positivo. Por isso, o conselheiro cristão deve acompanhar o deprimido sem julgá-lo e pelo tempo que for necessário. Depressão não é falta de fé e não pode ser curada com pensamento positivo. E o aconselhador cristão, ele deve acompanhar essa pessoa pelo tempo que for necessário. Então, depressão não é falta de fé, não é curada com pensamento positivo. Para que o aconselhador cristão possa fazer um trabalho de excelência, ele tem que estudar muito a respeito dessa doença. Aqui falamos só de depressão, mas grudado com a depressão, temos a ansiedade. Ansiedade é aquela pessoa que ela não consegue viver no tempo presente. Ela está sempre no futuro. E também ali desencadeiam psicopatologias. A ansiedade também tem que ser tratada por um especialista da área, e esse especialista é o psiquiatra. Então, esse indivíduo, depois que ele está com o remédio que vai fazer o equilíbrio na química do cérebro dele, como falamos anteriormente, tanto para a depressão, ou para a ansiedade, ou até mesmo para a esquizofrenia, que eu estou entrando em outros pontos, mas todos eles são psicopatológicos. Então, primeiro eles vão tomar esse remédio, estabilizar a química do cérebro, e daí, sim, junto com isso, o aconselhador cristão com certeza poderá ajudar. Mas como falamos ali no slide, ajudar sem julgar, porque isso é uma doença, e uma doença extremamente séria, como vimos nos dados da Organização Mundial de Saúde. No próximo vídeo vamos falar sobre suicídio. Até lá, pessoal.